Olá, seja bem-vindo a essa série O Princípio Inteligente nas Plantas. Esse vídeo é o vídeo 101, que vemos falando, trazendo uma série de coisas. Primeiro, trazendo a discussão do princípio inteligente das plantas, que ele existe, e trazendo algumas evidências científicas para isto. Trazendo discussão que existe o psiquismo das plantas e trazendo alguns trabalhos, evidências científicas que é verdade. Porque o corpo da planta e a parte social do meio ambiente é até bem estudada, mas essa outra parte não é estudada. A parte do psiquismo e do princípio inteligente não é. E isso vai dar uma diferença imensa. Eu fico imaginando esses companheiros que trabalham com a botânica, os fisiologistas, os geneticistas dessa área, os agrônomos, pessoas altamente competentes da área, quanto entendimento novo vai trazer quando começar a estudar isto. Então, quando você estuda, tem alguns mecanismos, porque a planta tem corpo multidimensional. Ele tem corpo, e esses corpos energéticos das plantas não é estudado. Não é estudado só o corpo que é visto, não é estudado o corpo etérico, que é invisível para a maioria, mas já tem trabalhos sobre isso. Não é estudado o perispírito da planta, o corpo astral, como alguns querem chamar, o corpo mental, então ninguém estuda. O princípio inteligente, ninguém estuda. Inconsciente passado, o corpo causal dos esotéricos, então ninguém estuda. Mas existem várias coisas, caminhos para entendimento deste. Mas, graças a Deus, já existem alguns trabalhos que vai acordando o homem nessa direção. Então, o meu trabalho é tentar acordar. Existir, eu estou juntando, tipo aquelas pessoas, vai juntando as pérolas que tem aí, que não fui eu que criei, o cordão que não fui eu que criei, vou botando as pérolas, dando os nós, depois coloco o feixe que também não foi eu, e alguém depois vai poder entender, compreender isso. Eu trago essas informações com humildade, mas ao mesmo tempo dizendo que eu apenas estou sendo porta-voz de uma série de pessoas que já vem falando o assunto. Trago algumas colocações minhas, mas muitas eu vou juntando. Vou fazendo uma expressão nas plantas, como se fosse uma garimpagem. Eu até uso esse termo lá para o Décio, digo, Dr. Décio Ândalo é o garimpeiro da fisiologia transdimensional no homem. E eu vou trazendo algumas garimpagens nessa área das plantas. Mas hoje eu vou falar sobre os cristais e as plantas. Os cristais e as plantas. As pessoas até acham estranho, porque é pouco estudado os cristais, é muito recente os cristais nas plantas, é ainda pouco estudado. Embora já tenha livros de fisiologias modernos já falando sobre isto, mostrando inclusive fotografias de cristais nas plantas. E vai ser mais surpresa ainda quando eu disser que tem muitos cristais nas plantas, no homem, no animal. E esses cristais são muito importantes na compreensão daqui para frente. Os cristais, eles são estudados porque no desenvolvimento tecnológico começou a parte eletrônica, começou a estudar os cristais. O laser é cristal, que dá o estudo do holograma, que é cristal. O enegecimento, informações, normalmente são cristais. São cristais que estudam. O cristal, o computador, no relógio. Nós temos um bocado de coisa, cristais, sobretudo os cristais de quartzo, é bem estudado. Tem bastante coisa na tecnologia. Mas não é estudado ainda na biologia, muito pouca coisa é visto. Nos estudos recentes, das pesquisas recentes, agora tem cristais líquidos.
O cristal líquido é uma revolução que está em andamento, os cristais líquidos. Os cristais usados para captar e transmitir e transformar raios solares. É usado isto. Cristais são encontrados nas calculadoras, nos relógios, na usina de gerações de energia. Os efeitos de cristais do quartzo, ressonância que ocorre nas estruturas cristalinas. Bem, ressonância que ocorre nas estruturas cristalinas. Os cristais é muito interessante, é muito parecido com o ímã. O ímã, você vai ver aquele formato, os cristais também têm um formato em parte parecido, mas ele tem uma forma geométrica diferente. Os cristais têm uma forma geométrica diferente. Então, a estrutura dos cristais líquidos é parcialmente cristalina e parcialmente fluídica. Ele tem a do líquido fica parcialmente cristalina e parcialmente fluídica. É como se ficasse parecendo quase que uma sopa, uma gosma. Ela fica fluídica e cristalina ao mesmo tempo. A biologia, entendendo que muitas substâncias... Aí entra agora a biologia entendendo que existem muitas substâncias e membranas que parecem atuar como cristais líquidos. Membranas é o que mais tem dentro da biologia, membranas. E as membranas são cristais líquidos. Olha isso aí, por que está tão cheio de cristais dentro do ser, do homem, do animal e da planta? Por que será? Existe no físico estrutura cristalina sólida e líquida que estão envolvidas na sintonização das energias sutis existentes no sistema nervoso com fluxo de força vital no corpo. Essas líquidos cristalinos que tem no corpo, ela vai ter uma polarização com a energia vital e com o sistema nervoso. Já tem trabalhos, eu estou falando coisas que já tem trabalhos, eu não estou trazendo coisa da minha cabeça. A força vital atua em parte através do sangue, no homem, no animal. Na planta a gente não vai falar de sangue porque a planta não tem ainda essa estrutura. A formato lá da hemoglobina ainda não está, embora a clorofila tem bastante coisa parecida, só muda praticamente só o magnésio entre o ferro, a formação da célula, ela tem um formato geométrico que dá para a gente fazer algumas comparações. A consciência atua através do cérebro e do sistema nervoso. Quartzo é uma corrente eletromagnética. Corrente eletromagnética do quartzo que vai atingir lá o cérebro e o sistema nervoso. As células sanguíneas dos glóbulos brancos e hemácias apresentam propriedade de quartzo. Quartzo que eu estou chamando a atenção, que é um dos cristais bem estudado. Ela até apresenta as propriedades iguais, lá do quartzo, as células sanguíneas do glóbulo branco e do sistema nervoso, hemácias. O sistema nervoso, a corrente eletromagnética mais intensa no sistema nervoso. A força vital e a consciência usam essas propriedades para penetrar no corpo físico e estimulá-los. Olha o que é que a força vital faz para estimular isto. Nós vamos chegar daqui a pouco nas plantas.
Os corpos físico e sutil têm diversa estrutura cartesianas, que aumenta o efeito de remédios vibracionais. Estas substâncias, esses cristais, aumentam o efeito dos remédios vibracionais. Aumenta os efeitos do remédio da homeopatia, que é vibracional, dos florais de Bach, que é vibracional. Tem vários remédios vibracionais, ela aumenta o efeito do remédio vibracional. O cristal tem essa capacidade, porque nos trabalhos de engenharia hoje já mostra isso. Ele tem capacidade de fazer isso, de armazenar informações como ninguém. No corpo físico, sais celulares, olha o que acontece no corpo físico. Sais celulares, tecido gorduroso, a linfa, as hemácias, os glóbulos brancos e a glândula pineal trabalha com isso. A glândula pineal é estudada, até nesse século agora, começaram a estudar a glândula pineal. E sabe que a glândula pineal tem cristais. E sabe. O doutor Sérgio Felipe talvez seja um dos maiores estudiosos de glândula pineal humana aqui entre nós. Ele estuda, como a Ivênia Santos estuda a glândula pineal nos animais, porque a planta não tem glândula pineal, mas a glândula pineal, que o André Luiz trouxe a informação para o Chico Xavier há mais de 60 anos atrás, que é a glândula de dualidade espírito-matéria, que é nesses cristais da glândula pineal, que vai fazer ressonância e vai trazer as informações para uma série de lugares. A glândula pineal até estudada. A glândula pineal já é estudada os cristais. Mas não é estudado os cristais dessas outras, das membranas. Há pouco tempo que está chamando a atenção, as membranas celulares têm cristais. E é importante porque esses cristais vai fazer ressonância, vai trazer informações, tanto de dentro para fora, como informações de fora para dentro. Ela vai fazer isto. Essa estrutura cristalina forma um sistema complexo no interior do corpo, não isolada. As estruturas atuam através de uma espécie de ressonância. Essa estrutura vai trabalhar como se fosse uma ressonância. As propriedades cristalinas são ponto de retransmissão, que a energia etérica penetra no corpo físico. Olha o que é que ela vai fazer. Estas propriedades cristalinas fazem distribuição equilibrada e frequência correta de várias energias que estimula a eliminação da toxicidade e para uma condição saudável. Ela faz uma distribuição e um equilíbrio, inclusive a eliminação de toxicidade. Olha as toxicidades que está lá no perispírito, que está lá no inconsciente passado e precisa, às vezes, ser eliminada. Ela vai fazer isto. Olha o André Luiz chamando a atenção que é a glândula de dualidade espírito-matéria. Olha ele chamando a atenção. Olha os estudiosos hoje saindo. As pessoas que estudam a medicina vibracional chamando a atenção disso. Chamando a atenção desses cristais. Semelhante vibração de frequência do rádio atinge o cristal de um rádio. Rádio normal, rádio. Olha como ele está dizendo, que é semelhante à vibração de frequência do rádio, que atinge o cristal de um radioreceptor. É cristal, ele atinge o cristal. E o cristal vibra com ondas de alta frequência, de modo a absorvê-lo e transformá-lo em audiofrequência que o ouvido percebe. Olha o que é que o cristal faz, e no corpo ele trabalha do mesmo jeito.
do corpo do homem, do animal e da planta, faz a mesma coisa. Só que ainda não está sendo esvaziada, mas vai ser. Nesse século, os cristais, você vê, nós ainda faltamos descobrir coisas do corpo. Imagina nos corpos sutis. Quanto material tem para estudar aí. Mas nós precisamos fechar esse ciclo, porque só com o corpo nós não entendemos. É preciso ligar esses multicorpos, multidimensional que tem, para fazer essa ligação, para entender o corpo etérico ligado com esse corpo, entender o perispírito, entender o corpo mental, entender essas ligações todas, entender como é que é a informação que o espírito vai agir em cima desses cristais que tem do corpo. Vai agir. E age, como ele disse, igual como se fosse o rádio, a frequência lá do rádio. Os viventes, quando eu estou falando vivente, estou falando homem, animal, planta. Os viventes, olha a frase que eu estou dizendo, os viventes são cristais vivos. Os viventes são cristais vivos. Determinado aspecto dos seres viventes apresenta as mesmas propriedades transformadoras de cristais de quartzo natural. Transferência de energia em ressonância entre cristais de quartzo natural e o sistema celular cristalino. É o que diz, tem cristais líquidos lá nas células, na linfa, nas hemácias, nos glóbulos brancos, na gordura, nas membranas celulares. Os elementos biocristalinos ampliam certo aspecto, Olha o que faz. Os elementos, olha o que eu estou dizendo. Os elementos biocristalinos que tem nos seres ampliam certos aspectos da força vital. Ele amplia os aspectos da força vital. E a força vital já está ligada lá, é o duplo etérico, é o corpo etérico. Ele amplia a capacidade da força vital para todo o corpo. O reino mineral possui o lado físico e o lado espiritual. Ele é assim que funciona. O aspecto físico do reino mineral é através das variedades de cores, de cristais, pedras preciosas, variedade de tamanho e de forma. E o aspecto espiritual do cristal manifesta através da estrutura geométrica interior do cristais, que é conhecida como a ciência da cristalografia. Cristalografia é uma ciência que já existe e tem muitas pessoas preparadíssimas. Estuda os cristais pela conformidade, a conformação geométrica dos cristais. Ela vai fazendo uma série de estudos dos cristais, que já é usado na indústria, na informática, nas usinas, e vai ser usada mais ainda. Nas plantas, o lado externo, eu disse porque eu falei, tem o lado interno e externo. O lado externo das flores multicoloridas, aquela coisa linda das flores multicoloridas. E o lado espiritual do reino vegetal, nas energias sutis das flores, na sua capacidade, nas suas essências transformadoras, transmutarem e transformarem a própria consciência humana. Olha que eu estou chamando a atenção disso, dos cristais. Eu fiz aqui mais uma anotação que eu gostaria ainda de trazer, que vai ser mais importante a gente. Os cristais e as pedras
são classificadas pela cristalografia. Os cristalográficos são os que estudam essa ciência, em sistemas cristalinos específicos pela singularidade da simetria e seus arranjos moleculares. Ele pega os arranjos moleculares dos cristais e pela simetria e tem a classificação. Isso é ciência. É ciência oficial, o estudo dos cristais. Que eles fizeram 7 divisões de estruturas dessas estruturas geométricas dos cristais. 7 divisões de cristais. Ele botou triclínico. O estudo tem uma série de cristais que caem do triclínico. Os 2 monoclínicos. O 3 ortorrômbico. O 4 tetragonal. O 5 hexagonal. O 6º cúbico e o 7º trigonal. Então você vai vendo essas observações dessa classificação dos 7 é muito interessante, que bate com as classificações dos chakras, porque esses cristais têm tudo a ver também com chakras. Eles têm conexões, ressonância entre eles, com os chakras. Pelo menos com os 7 chakras superiores do corpo etérico. Eles têm ressonância. Inclusive as cores, vai batendo estudos sobre isto. Os cristais apresentam propriedades de crescimento e expansão muito semelhante à dos organismos vivos. Olha, os cristais apresentam uma organização e um crescimento muito parecido com o dos organismos vivos. À medida que o cristal cresce, seus átomos migram como se estivesse sendo guiado pelas energias etéricas. Nós falamos que o princípio inteligente vai agir do princípio material. Lá no início, quando forma o corpo mental. E ele vai treinar a geometria, eu falei em vários capítulos, vai treinar a geometria, as formas. E ele tem um crescimento e uma organização como se tivesse algo guiando. Esse guiando é o corpo etérico que é guiado lá pelo princípio inteligente, que está lá. E esse princípio inteligente é guiado pela inteligência suprema do universo. Deus, que alguns materialistas nem admitem isto, mas é verdade. Olha mesmo, até o crescimento dele é muito parecido. Você vê, olha os cristais, como é que eles vão se organizando, é muito interessante, que é como se tivesse um comando, e esse comando vem lá do corpo etérico, que é o modelo organizador para aquilo, é o início ainda do processo de evolução do princípio inteligente. Vai treinar as formas, a geometria. É por isso que a simbologia é muito importante na compreensão do psiquismo do homem. O conceito do corpo etérico interpenetrando o plano físico é verdadeiramente igual na planta, no animal e no homem. É o mesmo. A ressonância entre corpo etérico cristalino, o corpo etérico que tem efeito cristalino, e as células. Toda matéria é manifestação da energia do Criador e da luz cristalizada. Olha mesmo. Toda matéria é manifestação da energia do Criador e da luz cristalizada, que também vem do próprio Criador. Os seres vivos, na imensidade de frequência, não sabem. O homem nem sabia que ele tinha cristais, agora que nós estamos falando, até pouco tempo ninguém nem sabia que tinha cristais no homem.
Você vê o cristal mais estudado do homem é o da glândula pineal. Mas os outros ainda está pouco estudado. Já começou. Já tem bastante coisa, sobretudo nas membranas. Já tem bastante coisa. Dr. Thiele, Thiele, que a gente fala, Thiele, que é professor lá de Stanford, que estuda essa parte de... Ele criou, inclusive, um modelo matemático para esse corpo energético. Ele criou um modelo matemático. Thiele fala que os cristais têm campos etéricos inerentes. Ele diz que os cristais têm um campo etérico que funciona magnético-elétrico. Em vez de ser eletromagnético, é magnético-elétrico. Porque ele tem um campo etérico que funciona indo na direção da velocidade acima da velocidade da luz, magnético-elétrico. Olha o que ele está dizendo, é o professor de Stanford que está dizendo isto. Os cristais alteram os padrões geométricos da frequência. As moléculas dos cristais estão dispostas em padrões ordenados, como um ímã, possível existência de linhas de forças magnéticas. Ele tem um padrão, os cristais têm uns padrões, ele tem uns padrões ordenados. Ele tem ordenados. É igual o ímã, tem, só que aí o ímã trabalha na linha de força magnética, eletromagnética. E os cristais vão trabalhar na velocidade magnético-elétrica. O arranjo ordenado das moléculas dos cristais, olha mesmo isso, o arranjo ordenado nas moléculas dos cristais produz campo etérico. Eu não estou falando de campo eletromagnético, estou falando agora campo etérico, que parece campo magnético. Então, os cristais formam campo etérico, que vai ajudar a organizar a matéria. É interessante. O homem sabe como utilizar a lapidação dos cristais. Ele faz isso. Ele faz a lapidação dos cristais, inclusive para o som, a manipulação do som, do infrassom, do ultrassom. Ele faz isso. Ele trabalha com esse caminho. E poderá usar para diferentes frequências. Se ele trabalha para a frequência do som, ele pode usar para outras frequências, outros tipos de energia, que dá para fazer. O ímã, a polaridade da matéria. O cristal é a polaridade do espírito. Porque nós estamos falando de força acima da velocidade da luz. A junção de combinação correta de um ímã e cristal poderá produzir o efeito criativo da energia. Olha que coisa. Eu gostaria de chamar a atenção do trabalho do Dr. Bruce Lipton, foi professor de universidades americanas há muito tempo. No seu livro, Bruce H. Lipton é o nome desse cientista. No seu livro, Biologia da Crença, ele diz: a membrana é um cristal líquido. Ele era auto-estudioso de membranas celulares. E ele diz: a membrana é um cristal líquido. Quem está dizendo é o professor de grandes universidades americanas. Ele está falando isto. A organização estrutural da membrana, desde moléculas, como é que ele diz? Olha o que o Lipton diz. Desde moléculas fosfolipídias, que tem moléculas fosfolipídias na membrana,
em formato de pirulito, parece um formato pirulito, estruturas cujas moléculas se organizam em padrões regulares e repetitivos. Ele diz, são cristais. Olha o que está dizendo o Dr. Lipes, são cristais. Ele fala, os cristais, primeiro, no mineral, nos rubins, até no sal, nas pedras semi-preciosas, nos brilhantes. E segundo, fluidos, na estrutura do mesmo padrão, cristais líquidos nos relógios, nas telas do laptop. Olha o que ele está chamando a atenção. É o Dr. Lipton que está chamando a atenção disso. Está confirmando esse trabalho que ele está dizendo. A membrana é semicondutor, o que ele está dizendo. Então, os estudos dos cristais que tem nas plantas, como tem nos animais e no homem, vai ser uma revolução para entender uma série de coisas. A ressonância que ela faz. Por que tem tantos cristais líquidos na célula, nas membranas, nesses líquidos? Por que tem? E já tem fotografia de cristais nas plantas, nesses livros modernos agora da só que agora vão enveredar para o estudo, que esses cristais, ele faz um ponto, informação de lá, vem para cá, ressona e faz também daqui para lá. Tanto tem o caminho centrífugo, como tem centrípedo e centrífugo, vindo de lá para cá, que o Jorge André chama muita atenção desse caminho centrífugo e o caminho centrípedo. Os cristais é um dos caminhos que vai ajudar a compreender as inter-relações entre o corpo físico e esses corpos multidimensional que tem todos os seres viventes, no caso daqui das plantas. Vai ser ajudar o entendimento da força vital, que ela é aumentada e ajuda essa propagação no corpo físico. Mas ela também vai ajudar na compreensão das informações que vêm pelos canais de mediastino, funcionando como cabo de fibras aí nos dadis. Vai entender a frequência dela agindo, essa classificação dos cristais, que bate com as classificações dos 7 chakras principais do corpo etérico, que também haja como frequência e vai na direção, eu não sei se existem cristais no corpo etérico, no perispírito, não sei ainda, estamos ainda conhecendo o corpo. Se existem cristais lá no corpo mental, não sei. Mas é como ela tem uma grande importância nesse nosso entendimento. Então eu gostaria de chamar a atenção hoje dos cristais, trazendo muitas interrogações. O que eu estou dizendo que as pessoas que estudam isto venha dizer que eu estou errado, tudo bem. Ou venha confirmar o que eu estou dizendo. Mas estou trazendo informações que, com certeza, será bem estudada nesse século que estamos vivendo. Meu irmão, Deus te guarde, boa sorte e até o próximo encontro nosso nessa série O Princípio Inteligente das Plantas.